Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer agora o comentário do nosso ano litúrgico, ano C, Evangelho de Lucas, nosso 50º encontro, é o 23º domingo do tempo comum. Seguir Jesus é exigente. Isto é, precisamos fazer renúncias para segui-lo. É um dever aprender como discípulo a colocar Jesus acima de todos os afetos e até mesmo da própria vida, tendo a coragem de levar a cruz. Não significa que Jesus peça que ignoremos o amor aos pais, que faz parte do mandamento do Decálogo. Não significa desprezo, mas, ao valorizar o amor ao pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, nós somos chamados a colocar o amor da família numa dimensão em que o amor a eles não nos impeça de colocar Deus como princípio e fim de todo amor. Isto é, Jesus pede que os discípulos o coloquem em primeiro lugar. E assim, através deste amor de Jesus em primeiro lugar, vem o amor ao pai, mãe, mulher, filhos, irmão e irmãs. Isto é, a medida do amor a Jesus é a medida do amor à família. Porque Jesus é essa fonte de vida. Não se deve colocar a vida à frente de Jesus, mas aprender com ele a renunciar à vida para ser fiel ao Pai e à sua missão. Assim como discípulos, devemos agir em todas as circunstâncias da vida de acordo com a vontade do Senhor, numa fidelidade exigente ao Evangelho, revelando que o discípulo e discípula consintam em serem conduzidos pela ação do Espírito Santo, conduzidos pela sabedoria do alto. A antífona de entrada foi tirada do Salmo 118 a 119. Os versículos tirados, primeiro o versículo 137, depois o versículo 124. Vós sois justos, Senhor, e justa é a vossa sentença. Versículo 137. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Versículo 124. A comunidade que se reúne em oração se coloca na certeza do Deus que ama, pois ele é justo, como é também as suas sentenças. Daí a comunidade suplica que Javé, Deus, possa tratar a comunidade que serve a Deus com misericórdia. A primeira leitura veio tirada do livro da Sabedoria, capítulo 9, do versículo 13 a 18. A leitura inicia com duas perguntas. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? E a segunda, quem pode imaginar o desígnio do Senhor? A resposta a esta pergunta é conhecida. Ninguém. Isto é, nenhum ser humano. Essa interrogação recai sobre a condição humana. O ser humano é impotente devido à sua capacidade limitada de conhecer a vontade de Deus, de conhecer o mistério divino, mesmo depois de revelados. Nenhum homem pode chegar a conhecer e compreender o que Deus planeja sobre a vida dos homens.
Ele só poderá chegar a conhecer se Deus lhe der sua sabedoria e seu espírito, que é o final da leitura. O que são os pensamentos dos mortais? Pelo fato de ser um ser limitado, ele depara com a incapacidade de ter conhecimento pleno das coisas. Ele se depara com as trevas da ignorância. Ele pode ter apenas opiniões, mas não conhecimento pleno. O corpo mortal influi na vida psíquica, na alma do ser humano. O homem habita uma tenda, metáfora da vida nômade. O corpo humano, tenda, é figura daquilo que é passageiro, temporal, em que o corpo vai se corrompendo. O corpo que cria raiz na terra, sua origem, isto é, o homem veio do barro, é solidário com os bens terrenos, temporais e transitórios. Com esses desejos, o corpo acaba freando os voos da mente. Isto é, evitando essa direção à vida espiritual, celestial e imortal. O corpo tende ao instinto. O instinto é cego, é irracional. São as forças irracionais que turvam a mente. O que acontece na Terra, ele pode atingir ao que está nos sentidos, aquilo que experimenta pelos 5 sentidos, o visível, que faz parte da capacidade natural do ser humano conhecer. O conhecimento do ser humano parte dos sentidos, a primeira forma de conhecimento do ser humano. O ser humano faz a experiência de que cada dia a realidade escapa de suas mãos. Isto é, não temos o poder sobre a realidade. E com grande dificuldade retemos uma parte dessas experiências. O ser humano que vive a realidade limite da sua humanidade, ele mesmo, quando está diante da morte, ele se sente impotente, porque ele não pode, em nenhum momento, agir para evitar a morte. Então, a impotência humana em várias situações da vida. As coisas do céu se opõem às coisas da terra. Os habitantes da terra só conhecem aquilo que está sobre a terra. Mas diante do desígnio de Deus, isto é, a vontade divina, isto é, o que Deus quer em relação ao homem, e o que o homem só pode conhecer se Deus, de forma livre, se revelar, ou revelar aos seres humanos. Então, diante desse desígnio de Deus, só Deus pode dar a sabedoria aos homens, isto é, a graça divina. E essa sabedoria aos seres humanos é enviada através da ação do Espírito Santo. Somente com o dom da sabedoria, guiados pelo Santo Espírito, pode o ser humano entender os desígnios divinos. Mesmo diante da debilidade humana, a sabedoria divina ajuda o ser humano, de modo a viver no caminho da justiça e deixar os atos ímpios que conduzem à morte, que conduz uma vida onde o absoluto do instinto, despotismo do instinto, acaba ofuscando a dimensão espiritual. A sabedoria divina ensina aos seres humanos a serem espirituais. O salmo responsorial é o Salmo 89, 90. Isto é, Salmo 90, versão hebraica, 89, versão grego-latina. É um salmo de súplica coletiva e é do período do pós-exílio da Babilônia. Este salmo depara com a debilidade humana. A primeira estrofe revela a realidade humana, em que o salmista fala da vida frágil e efêmera.
A vida tem sua duração, né? É uma duração, é uma realidade temporal. O homem morre, é pó. Deus é eterno. E o homem, quando depara isto, vê que o tempo é nada diante da eternidade de Deus. A segunda estrofe, o salmista faz uma analogia da vida humana como o sono da manhã ou a erva verde, que nasce, cresce e morre. E fazendo a referência de que esse dia passa rápido. A vida é curta. Na terceira estrofe, encontramos o salmista fazendo súplicas, né, para que o homem possa valorizar sua pouca existência. E para isso suplica a Deus que ele possa ter a sabedoria. A angústia, né, leva o salmista e a comunidade orante a suplicar que Deus possa atender logo às necessidades da vida humana. Porque a vida passando depressa, o ser humano precisa dessa urgência da ajuda divina. Que Deus tenha piedade dos servos, isto é, dos fiéis dele. O quarto verso é uma nova súplica, para que Deus possa agir e assim saciar o salmista nesta vida curta, e ele possa então descobrir a alegria. A certeza diante disto é que a bondade do Senhor repouse sobre eles, conduzindo seus fiéis, e que Javé, Deus, abençoe os trabalhos de seus fiéis. O trabalho tem dois sentidos, seja o trabalho para o sustento da vida, seja o trabalho para o estudo da Torá, que faz o ser humano entender a vida, o mistério de Deus e descobrir a sabedoria, que é um dom divino. A segunda leitura veio tirada da carta a Filemon. A carta a Filemon não tem capítulo, é só são versículos. E aí nós temos o versículo 9 a 10, depois o versículo 12 a 17. É uma carta de São Paulo. Aqui descobrimos que em muitas casas... Aqui descobrimos que em muitos casos, aqui é o caso da fuga do escravo Onésimo, se deve ter a fidelidade ao Evangelho, e assim nós possamos buscar nessa sabedoria realidades razoáveis para resolver problemas e dificuldades da vida. Nós vemos aqui na carta a fuga do escravo, se chama Onésimo. Paulo vai fazê-lo cristão e pede a Filemon, que é o senhor de Onésimo, é o dono de Onésimo, Onésimo é escravo, aceitar o escravo. E, se for possível, deixar Onésimo para servir a Paulo na prisão. Essas coisas, né, nós vamos então descobrir do ponto de vista da sabedoria humana. Aqui nós vemos que os desígnios de Deus, agindo na vida de Paulo, aproveita o conhecimento que ele tem na prisão de Onésimo, fazendo-o cristão, e depois, ao recebê-lo como cristão, o reenvia ao patrão, no caso aqui, a Filemon, e pede, olha, a partir de agora, ele seja recebido tanto quanto pessoa humana, quanto irmão na fé. Isto é, Onésimo se tornou cristão. E assim, rompendo com a escravidão
que era o sistema da época. A igreja era muito frágil. A igreja não tinha poder sobre a sociedade. Ela não tinha poder de lutar contra a escravidão, mas ela trabalhava dentro das suas fileiras àqueles que se tornavam, os escravos que se tornavam cristãos, ou redimindo-os, comprando a liberdade deles, ou aproveitando a patrões cristãos que pudessem, libertar, os escravos, embora eles continuassem trabalhando na casa, mas não como escravo, mas como irmão de fé, como cristão. Era a forma como ainda a igreja tinha que agir, num sistema onde ela era uma igreja que não tinha muita representatividade nem força na sociedade da época. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Para entrar no reino de Deus, é necessário atender ao chamado de Jesus. O discípulo deve renunciar a todo aconchego da família e disposição para imolar a sua vida e ter sóbria decisão de seguir radicalmente a Jesus. Só assim se vive o verdadeiro sentido da vida de discípulo na entrega total a Jesus. Assim, quem vem a Jesus para ser seu discípulo deve colocá-lo em primeiro lugar, e não o pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida. Isto é, a vida e a família, essas realidades devem se tornar um plano inferior em relação a Jesus. A decisão a Jesus é condição fundamental para alcançar o reino de Deus. Quem quiser seguir Jesus deve estar decidido a levar a cruz com ele. Será que a multidão que segue Jesus para Jerusalém está disposta a colocar Jesus acima de tudo e tomar sobre si a cruz de Jesus, levando a cruz, colocando em risco a própria vida? Jesus cita então duas parábolas, e o sentido delas é: o grande empreendimento é levar a vida de discípulo, isto é, seguir Jesus. Quem quiser segui-lo deve refletir se possui a séria e firme vontade, a força necessária de não apenas se fazer discípulo, mas de ser um discípulo autêntico e perseverar no seguimento. Segue a Jesus quem ouve seu apelo à conversão e à fé. Em sua mensagem, acolhe essa mensagem, faz uma adesão permanente a ele, abandonando profissão e família. Não se pode seguir Jesus por simples entusiasmo momentâneo e depois abandoná-lo, como tantos discípulos que se fizeram cristãos e nas perseguições abandonaram Jesus. Jesus exige do discípulo uma decisão. Se deve abandonar tudo, até os bens e seus interesses, possam agora ser voltados para o absoluto do reino de Deus. Os bens dominam o ser humano. Os bens bloqueiam seu pensamento e existência e invadem seu campo de interesses. Então, o Evangelho fala de discipulado, a necessidade de uma decisão radical. E para isso, é fundamental, como diz a primeira leitura, pedir a Deus esse dom do Espírito Santo, de obter uma sabedoria para saber fazer a escolha, não daquilo que passa, mas daquilo que não passa, que dá significado e sentido à existência.
no seguimento de Jesus, a salvação. Já a antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12, que diz: Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor, aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. A comunidade cristã se aproxima à comunhão. Ela vem alimentar-se de Jesus, que é a luz do mundo, e ser capaz de levar essa luz ao mundo, vivendo na luz e não nas trevas. Porque é a luz que é o nosso destino final, isto é, a salvação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.